como se eu não tivesse saído daqui. Aqui é minha casa, onde eu construí uma história bem bacana como jogador, hoje em uma outra função. Espero construir uma carreira vitoriosa junto com toda a comissão, com toda essa equipe que nós temos. Enfim, o que eu disse para todos ali dentro, um clube grande como esse, vencedor, está acostumado a vencer, e eu vim para cá para isso. Então, espero ajudar, espero aprender, e esse é o meu objetivo. Fala, nação rubro-negra, Rodrigo Caio está de volta e eu estou muito feliz. Queria muito saber a sua opinião sobre a volta do ex-xerife do Flamengo, agora um xerife à beira do campo. Em relação ao Wesley, a princípio ele aceitou a proposta do Manchester City em relação ao salário, em relação ao tempo de contrato, e agora o City vai sentar com o Flamengo para tentar acertar o valor financeiro, que o Flamengo está pedindo 286 milhões de reais pelo nosso lateral direito. Sobre a Libertadores da América, o Flamengo está complicado no grupo, até porque o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira por 2-1, e agora o Central Córdoba já está com a classificação praticamente encaminhada. Falando sobre o basquete e também o futebol de base, o Flamengo jogará amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo fora de casa. Já já eu dou mais detalhes para vocês. E o Mengão no basquete perdeu para o Corinthians a segunda partida, como tinha vencido a primeira, na melhor de 5, está empatado em 1-1. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E por favor, rapaziada, por favor, de coração, deixe o seu like agora, que eu não fico pedindo no meio do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, parece que a novela está próxima do fim, até porque o Wesley, nosso lateral direito, ele aceitou a proposta do Manchester City, time do Guardiola, né? Foi convencido, e também um dos maiores clubes do mundo. Então, o projeto foi aceito pelo jogador e pela staff do jogador, e agora, lógico, falta o Manchester City sentar com o Flamengo e chegar aos números pedidos pelo rubro-negro, que são de em torno de 286 milhões de reais, né, 45 milhões de euros. Esse é o valor pedido pelo Flamengo. O contrato, em relação a salário também, o jogador já aceitou, já deu o ok, então depende aí dessa movimentação do Manchester com o time rubro-negro. É um jogador bem valioso e o Manchester, ele quer o jogador já para o Mundial de Clubes. Aí eu deixo esse questionamento para vocês. Se vocês fossem da diretoria do Flamengo, aceitariam ceder o Wesley antes do Mundial? Ou vocês acham que o Mundial será a melhor fase ali do Wesley no Flamengo e que ele poderá se valorizar cada vez mais, até porque o mundo inteiro estará de olho nesse Mundial que será jogado lá nos Estados Unidos? Essa pergunta é importante, eu queria muito que vocês respondessem aqui embaixo do vídeo. E falando sobre clubes que querem o Wesley, né? Até porque o Manchester fechou com o jogador, mas agora falta o clube fechar com o Flamengo. Se o Flamengo não aceitar, o destino dele pode ser outro clube europeu. Em relação a clubes que querem o jogador, Chelsea quer o jogador, Manchester United quer o jogador, Barcelona quer o jogador, Liverpool quer o jogador, entre outros clubes também, mas esses aí são os mais tops, né, que querem o nosso lateral direito. O Manchester não tem só o Wesley na mira, tá? Essa informação que o Wesley aceitou a proposta do Manchester é do jornalista que faz a cobertura, né, de negociações, o jornalista europeu Santi Aouana. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele falou que já está sacramentado o acordo do jogador com o clube inglês. Então vamos ficar na expectativa, no aguardo, né, para saber primeiro se o Flamengo aceita a proposta do Manchester City. Acredito eu, galera, que se o Manchester chegar com 40 milhões de euros, o Flamengo aceite a proposta. Mas se vier com mais, com 45, com 50 milhões, melhor pra gente. Agora, se não tiver, melhor pra gente. Então, ficaremos na expectativa. Qualquer informação sobre isso a gente traz para vocês, porque é um jogador de suma importância para o time do Flamengo, mas também dinheiro não aceita desaforo. Rodrigo Caio voltou, na verdade, para o time do Flamengo, né? Até porque é um jogador que tem muita experiência, já ganhou a Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou Supercopa, já ganhou
vários títulos pelo time do Flamengo e agora está de volta, né? Era um sentimento que o torcedor, eu acho que tinha, que faltava algo na carreira do Rodrigo Caio. Ela foi cortada ao meio por causa do problema no joelho. Ele não conseguiu vingar depois que saiu do Flamengo em nenhum clube, né? Se aposentou e agora está de volta. Segundo o Globo Esporte, o Felipe Luiz tinha indicado 4 ex-jogadores para ficar no lugar do Daniel Alegria, né, que era o ex-auxiliar dele, que era o cara das bolas paradas, mas também era o braço direito do Felipe Luiz à beira do campo. Com o Rodrigo Caio, e a escolha foi a dedo do Felipe Luiz, essa função de um cara experiente no vestiário, segundo o José Boto, que foi entrevistado, falou sobre o Rodrigo Caio, disse que ele tem o cheiro do vestiário. Então, é aquele cara que já tem bastante experiência e pode agregar bastante no modo de lidar do Felipe Luiz com jogadores ali na beira do campo, né? Com aquela visão de um jogador que é multicampeão. Então a escolha do Rodrigo Caio não é para ele fazer a função da bola parada que era feita pelo Daniel Alegria, e sim de ser um braço direito do Felipe Luiz, ser aquele cara que o Felipe Luiz pode trocar uma ideia e o cara terá uma experiência vasta para poder desenrolar o melhor caminho, né? A melhor situação ali, dar aquela dica para o Felipe Luiz quando acontecerem os jogos ou quando tiver alguma situação ali de escolha, de relacionamento no vestiário. Então a escolha do Rodrigo Caio principalmente é por causa do vestiário e a gente fica muito feliz, né? Pelo menos eu tô muito contente com essa volta do Rodrigo Caio. É um cara que respira Flamengo, que exala Flamengo, que tem raça, né, que tinha raça no campo, que lutava, mas que infelizmente o problema de lesão ali foi maior do que a sua força de vontade. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Caio. Eu queria saber a opinião de vocês. Acharam que foi uma escolha certa do Felipe Luiz? Eu gostei bastante, mas sua opinião também é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo e para cima deles, né, que a gente consiga conquistar tudo que o Rodrigo Caio conquistou, mas agora com ele à beira do campo. E a rapaziada, falando sobre a nossa base e também sobre o nosso basquete, né? Vamos começar pelo basquete. No NBB, o Flamengo venceu a primeira partida das quartas de final contra o Corinthians fora de casa. E aí, jogando em casa, todo mundo achou que o Flamengo vai vencer tranquilamente. Mas não foi assim, não. O Corinthians, ele dominou o Flamengo foi irreconhecível, né, na quadra ontem, e a série de 5 jogos está empatada em 1-1. A gente poderia ter vencido e encaminhado a classificação praticamente para a semifinal. Mas assim como aconteceu nas oitavas de final, se eu não me engano, contra o Franca, o Flamengo venceu o primeiro jogo fora e perdeu em casa. Tomara que aconteça a mesma coisa, né, já que o Flamengo venceu fora e perdeu em casa, que a gente consiga vencer os outros jogos, assim como foi nas oitavas, e encaminhar a classificação para a semifinal do NBB. Força aí para o time de basquete. Em relação ao nosso Sub-20, hoje não tem partida, mas amanhã tem pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo fora de casa, né? O time do Chola, do Lohan, do Pedro Leão, que é um atacante diferenciado, do Daniel Salles, do Pablo Lúcio, que está inapto para jogar bola, está com um problema ali de contusão, mas o restante dos jogadores a gente conhece, sabe a qualidade. O nosso goleiro também é uma qualidade ímpar que ele tem embaixo das traves. E na classificação do campeonato, o Flamengo está na 4ª colocação com 16 pontos, está a 4 pontos do líder Palmeiras, que está com 20 pontos. O segundo colocado é o Atlético Paranaense com 19, o terceiro é o Fortaleza com 17 e o São Paulo está na 12ª colocação com 12 pontos. Então é isso, partir para cima do São Paulo. A gente não tem jogado mal fora de casa. O time do técnico Nuno Campos tem mostrado ali que está conseguindo se adaptar ao novo esquema tático e vamos partir para cima do São Paulo, tá? Esse jogo acontecerá amanhã às 18 horas, 6 horas da tarde. Lembrando também que o Flamengo joga pelos profissionais às 21h30. É isso sobre a nossa base, sobre o nosso basquete. Sempre tento atualizar vocês aqui, porque o Flamengo não é só futebol do profissional. Tem a molecada da base, tem o futebol feminino, tem o basquete, tem o vôlei, tem o remo. E vamos partir para cima em todos os esportes. O Mengão é poliesportivo. E você viu o resultado de ontem da Libertadores? Táchira versus Central Córdoba.
o negócio está ficando mais apertado para o Flamengo. Até porque o Central Córdoba venceu o Táchira, não era novidade para ninguém. Um jogo que estava até um pouquinho equilibrado, o Táchira tentando, mas com muitas falhas individuais, né? Problemas realmente técnicos. E o Táchira acabou tomando um cartão vermelho. Central Córdoba abriu o placar, 1-0. Depois tomou cartão vermelho o Táchira. Aí eu já desisti, já até desliguei a televisão. Falei, impossível o Táchira conseguir alguma coisa contra o Central Córdoba, né? Central Córdoba, depois do gol, mostrou muito mais volume durante a partida. E foi isso que aconteceu. Final das contas, 2-1. O Central Córdoba, eles estão com 11 pontos e 3 gols de saldo. Assim como a LDU, que também tem 3 gols de saldo, mas tem 8 pontos. E o Flamengo precisa, de qualquer jeito, vencer a LDU e, de preferência, com uma boa vantagem, né, na margem ali de gols, para a gente conseguir ultrapassar a LDU. Se a gente vencer por 2-0, a gente já ultrapassa o time equatoriano, mas ficou complicada a situação. A última partida do Central Córdoba é contra a própria LDU. Então, se a gente vencer a LDU e no último jogo a LDU vencer o Central Córdoba, geral fica empatado com 11 pontos. A gente fazendo, lógico, o nosso dever de casa contra o Deportivo Táchira, fica todo mundo com 11 pontos. Então, o saldo de gols será fundamental, provavelmente, para definir os classificados para a próxima fase de um grupo que era para ser um grupo fácil, mas o Flamengo, mais uma vez, né, manteve a sua tradição na Libertadores em relação a se complicar contra times fáceis, né, num grupo ali que era considerado um grupo mais tranquilo. E a gente não poderá contar nem com Alan, nem com Eric Pulgar para esse jogo decisivo amanhã contra a LDU. Provavelmente, no lugar deles, Gerson e também o De La Cruz fazendo aquela função. Ou o técnico do Flamengo colocará o Everton Araújo. Mas é isso sobre Flamengo versus LDU, sobre o nosso grupo, né? O Táchira está afundado com nenhum ponto. E é isso sobre o resumo dos jogos ali de ontem em relação ao nosso grupo e também sobre a nossa partida contra a LDU. É isso, galera. Temos que fazer a nossa parte. Não fizemos já nos primeiros jogos da Libertadores, então teremos que fazer nesses 2 últimos. Valeu, nação. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e saudações.